Esse é um primeiro trabalho de uma série de 5 que estão aqui expostos, que foram feitos com grafite, né? E cada um tem um conceito, tem uma ideia. Esse primeiro se chama Animais Raros ou em Fase de Extinção, e é uma brincadeira com animais, como se fosse um manual de zoologia, né? Mas é um manual de zoologia como paródia. O próprio texto que está escrito, a minha letra, a letra cursiva, né, o que a gente chama de caligrafia, ela é praticamente ilegível. Então, no próprio quadro, que é o fundo, né, você tem uma escrita no fundo, que ela só é legível com muita dificuldade, e essa quase ilegibilidade faz parte do trabalho, né? Vários trabalhos meus têm essa letra cursiva ilegível e também emendada. As palavras estão emendadas sem espaçamento. São representados aqui, então, 5 animais, né? 3 mamíferos, né? Um ovíparo e um ovíparo mamífero, que é o ornitorrinco. Temos também uma espécie de chamado uirola, né, que é uma espécie de antílope. Temos o okapi, que é um animal africano, e temos o cisne negro. E a ideia de extinção está ligada ao animal que está no centro, né, que é o humano, né? Se essas espécies todas estão de algum modo ameaçadas de extinção, isso se deve ao humano, né, que está no centro dessa representação paródica de um manual de zoologia. Tá? Então essa é uma concepção. Esses trabalhos, como eu já disse, foram feitos entre 2015 e 2018. Não que eu não faça hoje, mas eu faço cada vez menos trabalhos com grafite. Tá? E esse, por exemplo, é de 2017. Esses dois trabalhos estão bastante relacionados ao anterior, inclusive, porque são em grafite. O primeiro deles é Pássaro, Homem ou Olhares Cruzados. Ele está exatamente num livro publicado em 2019 chamado A Desordem das Inscrições. E a ideia é um equilíbrio entre texto e imagem, tal como você tem na gravura chinesa, né? A inspiração é a gravura chinesa, em que você não tem uma hierarquia entre texto e imagem. O segundo trabalho se chama Hamlet, To Be or Not To Be, aquele monólogo famoso que eu traduzo como estar ou não estar. Na parte de cima, você tem o original, né, copiado no texto do fundo, do monólogo de Shakespeare. Na parte de baixo, uma tradução que eu proponho. Então, esse segundo trabalho, ele é uma tradução visual de minha leitura para o texto de Shakespeare, né? Usando imagem e palavra, né? Nesse equilíbrio que eu busco sempre. Outra inspiração também, como nós veremos em outros trabalhos, são as iluminuras medievais, mas eu gosto de marcar também as gravuras chinesas que eu conheci em Paris e conheci também numa exposição da Pinacoteca de São Paulo. Mais 2 trabalhos com grafite. Curiosamente, os 2 dialogam com a história da arte. O primeiro, na parte superior, é o Homem de Vitrúvio, do Leonardo da Vinci, reinterpretado, né? Ao invés de uma cabeça humana, uma cabeça mecânica. Esse é uma imagem também que fez parte do livro A Desordem das Inscrições, e o título é Inteligência Desnatural, né? Em que eu trabalho a relação entre o humano e as máquinas. E o texto copiado à mão não é de Da Vinci, é meu próprio, né? E a assinatura que eu coloco, eu rasuro a assinatura de Leonardo da Vinci e coloco minha própria assinatura. Isso aí é uma interpretação visual minha. Na parte inferior temos então A Origem do Mundo, que é um dos quadros, talvez o quadro mais famoso de Gustave Courbet, o artista francês entre o romantismo e o realismo, né? E é uma reinterpretação também, uma paródia, né, de algum modo, porque ao invés de um tronco cortado, eu coloquei um algarve, uma planta, né, representando a parte superior da mulher. E também elas não têm os pelos públicos, tal como no quadro original, que foi um quadro, durante muitos anos, que não era exposto. Só em 1996, ele é pela primeira vez exposto ao público em Paris. Então, uma interpretação visual com texto. O texto copiado à mão é o Gênesis da Bíblia, né? Que fala da origem dos sexos, né? Ou dos gêneros. Aqui começam, então, os trabalhos mais gráficos, né? Em que eu utilizo caneta nanquim e canetas coloridas também. O primeiro é um poema visual, chamado Alvo Infinito. Alvo, evidentemente, porque lembra um alvo de tiro ao alvo, né? Mas, na verdade, é um poema, é um texto que está escrito no computador e transcrito à mão.
e ele continua na parte superior, como se fosse pela tangente, ele segue pela tangente. Ele sai do círculo e entra e segue pela tangente. E ao mesmo tempo, no ponto central, ao invés de ter um ponto, tem um infinito. Se o infinito está no centro, é porque não há mais centro, né? Há uma continuidade infinita. Então, traduzindo visualmente a ideia de infinito e rompendo com a ideia de circularidade. Um desenho da mesma época, 2021, na parte inferior, é Ninho, né? Feito com caneta colorida e com texto ao fundo. Na verdade, o que seria o ovo é a parte não desenhada. Daí também que eu chamo de cosmografia, o ovo cósmico, né? Como se fosse o ovo na origem do universo, não apenas do mundo, mas na origem do universo, antes do Big Bang, né? Então é essa tradução visual que eu chamo de Ninho, em diálogo com os ninhos de Elliott Sica. Esses trabalhos eles são mais gráficos ainda do que os anteriores, no sentido de que eu praticamente criei uma linguagem visual para eles, né? Eu nomeei de modo geral essa série, creio que agora tem uns 20 trabalhos desse tipo, de arquigrafismos, né? Ou de escrita semi-assêmica, né? Porque, como dito, eles não são uma linguagem verbal, né? Não tem mais aqui aquela escrita minha quase ilegível, né? Que são palavras, né? Aqui são caracteres que eu invento. O primeiro arquigrafismo, chamado de quasi-ideogramas, como o título diz, é inspirado nos ideogramas chineses, mas uma inspiração. Um chinês tentando ler isso, ele não vai encontrar significado nenhum, mas ele pode encontrar vários sentidos pelas cores, pela profundidade, pela perspectiva que os grafismos vão criando, né? Por isso que eu chamo de quasi-ideogramas. Eu sempre modifico o ideograma em que eu me inspiro. O segundo, ele é mais proliferante em termos de caracteres, né? E a inspiração é mais africana e indígena, né? E mais uma vez, a inspiração é um ponto de partida. Os símbolos africanos ou indígenas em que eu me inspiro, eles são um ponto de partida, né? Eu jamais represento tal qual. E a proposta desses arquigrafismos é que nenhum caractere desse é idêntico ao outro. Esse eu nomeei como a origem das espécies, pela proliferação de imagens, né? Como se fosse a origem das espécies vivas, né? Mas é só uma ideia, né? Um conceito, né? E a não repetição dos caracteres é muito importante. Cada caractere tem a sua própria característica, por assim dizer. Esses dois trabalhos eles estão relacionados ao que eu chamaria de escrita orgânica. O primeiro é o que eu chamo de escrita fúngica, que está na parte superior, e é inspirado livremente em fungos, imagens de fungos, mas não é uma representação, é uma simples inspiração. Eu fiz dois trabalhos desse tipo, um em preto e branco e esse colorido, né? Essas linhas são chamadas de hifas, né? E eu tiro proveito, então, delas como se fosse uma escrita feita de linhas, basicamente, né? Sem propriamente caracteres. E me interessou o aspecto rizomático dos fungos, eles não têm centro. É uma escrita, então, acêntrica, né? Sem um centramento. O segundo trabalho aí já é meu corpo a corpo com a matéria, né, com a superfície. Eu estava com os dedos sujos de um bastão oleoso, fazendo um outro quadro, um outro trabalho. E aí eu tive a ideia de pegar essa folha escura e imprimir minhas digitais, né, em cima dessa folha escura, né? E isso lembrando muito aqueles trabalhos dos homens das cavernas, né, que também deixavam suas marcas. Fiz uma série de trabalhos assim, inclusive em branco e preto também, né, a versão inversa dessa. Essa parte reservada da exposição se transformou numa instalação. Isso foi uma ideia da curadora, Marisa Flórido, porque ela reuniu trabalhos de momentos distintos, né, e com concepções distintas. Ela tirou proveito dessas gravuras que eu fiz, né, são colagens. Durante a pandemia eu recortei muito material. Eu comecei, na verdade, em 2019, pouco antes da pandemia. Mas eu fiz, sobretudo, essas colagens durante a pandemia, recortando o jornal, dobrando, rasgando e colando sobre um papel resistente, né? E por cima da colagem eu fiz pinturas com acrílica, numa espécie de apagamento. Era um processo terapêutico de apagamento daquelas notícias terríveis sobre o bolsonarismo, sobre a própria pandemia, etc, etc, né? E você lê algumas matérias com dificuldade, né? Sobretudo no branco, porque o branco é transparente, você consegue ler alguns títulos das matérias, mas de um modo geral
o processo foi de apagamento, um apagamento terapêutico. E aí, relacionado a essas colagens, está o meu primeiro livro de artista. Já fiz um segundo, esse foi o primeiro que eu comecei em 2015. Na verdade, eu não fiz ele continuamente, eu fiz ele descontinuamente e só vou concluir em 2017. Eu não fazia apenas, fazia outros trabalhos, né? E de vez em quando eu pegava. Né? É um livro feito todo à mão, em papel canson, né? Com a característica de que cada página é diferente da outra, muito inspirado nas iluminuras medievais, né? Em que você tem as próprias letras, são figuras, né? Cada página é colorida, tem um tracejado, tem um espaçamento diferenciado. Essa foi a inspiração, embora seja um trabalho em preto e branco, né? Mas o grafismo e a escrita verbal a ele relacionada, a minha escrita cursiva, de algum modo, ambos viraram um tipo de grafismo, né? E dialogam, sobretudo, com as iluminuras medievais. Essa capa foi feita posteriormente por Cristina Viana, que trabalha com encadernação, e o título está na capa, Linha a Linha, é o título do livro de artista, é o título da exposição, Desenhos Escritos, o subtítulo, tá? E minha assinatura. E esse livro, então, ele é composto por dois elementos, os grafismos, não? Que não tem nenhuma palavra, não envolve nenhuma palavra, e a minha escrita cursiva quase ilegível, né? E, como dito, ao modo de uma iluminura medieval, com grafismo, inserção de texto, texto, inserção de grafismo, tá? Então é esse diálogo entre grafismo e escrita não legível. Esse texto, na verdade, ele estava no computador, e ele foi transposto para um livro impresso, não? Que nós veremos logo em seguida. Não? Então, cada página tem uma concepção diferente, sendo que a última página, ela mistura os dois. Ela é meio caótica porque ela combina exatamente o grafismo com a escrita. Então, o grafismo para mim é uma escrita também, são linhas, né, que compõem uma escrita, e essas duas escritas se misturam, compondo o livro de artista, que está na origem de toda essa exposição. Foi um dos meus primeiros trabalhos, né, e ele realmente é o gerador conceitual, digamos assim, da exposição escrita.